Olá, me chamo Poliana Guiar e hoje vamos estar gravando o nosso terceiro Polipapos. No primeiro Polipapos, a gente falou com o João do Lixo a respeito de reciclagem. No segundo, falamos com Arthur Pedrosa a respeito dos nossos rios, lagoas e riachos. E hoje vamos estar falando com a Railane sobre os espaços e equipamentos culturais de Teresina. Eu convidei a Railane hoje para falar com a gente a respeito desse assunto, porque ela já é uma amiga minha de bastante tempo, da época do Salve Rainha, e eu vou pedir aqui para que ela se apresente para vocês. Olá, eu sou Railane Raio, sou filha de mãe piauiense, de pai paraense e carrego comigo saberes e afetos do campo, da floresta e da cidade. Queria agradecer a Poli pelo convite. Esse assunto tem muito pano para manga para a gente falar e a gente se conheceu justamente tentando modificar esse cenário de Teresina, né? Fazendo a nossa parte, colocando a nossa contribuição em um projeto que a gente acredita até hoje, que é a cultura de Teresina. Exatamente. Durante o Salve Rainha, que foi o projeto que a Raia está comentando, que acho que muitos teresinenses têm a lembrança dos eventos que a gente fez e faz, né? Esse ano a gente ainda promoveu o carnaval. Então, foi nesse momento, verificando os nossos espaços culturais, a baixa dessa movimentação desses espaços, a gente pensou em ocupar esses locais públicos que estavam em desuso e trazer a produção cultural desses artistas da nossa terra para ser exposta nesses espaços. Então, assim, a nossa cidade tem um celeiro cultural, não é isso, Raimane? A gente Sim, consegue encontrar de artistas, múltiplos artistas, desde a dança, do teatro, da pintura, artes plásticas. sim, sim. Desde o Salve Rainha, a gente já fazia um mapeamento tanto dos espaços que poderiam ser utilizados, que estavam sendo subutilizados e que a gente poderia ocupar, como também dos artistas, e aí das diversas áreas, desde as artes cênicas, das artes plásticas, Grafite, grafite, da da dança. dança. Então, inclusive, o Salve Rainha foi uma vitrine para esses artistas e também foi o espaço que eles encontraram que não era ainda tão oficial para eles ficarem com medo assim, então que eles podiam testar ali a arte deles, ver como se comportava o público em relação à arte e ir fazendo as suas é, os seus experimentos justamente. Artista. O Salve Rainha trabalhava em formato, e trabalha, né? Em formatos de ensaios. Exatamente para dar esse contexto de que estamos fazendo, estamos tentando, antes feito do que perfeito, né? Uhum. E nós desenvolvemos tecnologias sociais. O que são as tecnologias sociais, né? Que a gente tem um jargão do Salve Rainha. O Salve Rainha é É uma uma tecnologia tecnologia social social de de valorização valorização do do patrimônio patrimônio artístico e artístico. cultural de Teresina e do Piauí também, né? Que a gente chegou a expandir, a gente ocupou outros espaços, por exemplo, lá em Parnaíba, eu estive lá agora recentemente também, e aí eu lembrei da época que a gente ocupou lá com o Nua na Rua, que o Nua é o núcleo de artes lá de Parnaíba. Então foi feito um formato muito parecido, porque isso é a tecnologia social, né? Você desenvolve um formato, você aplica ele na sociedade, ele é aceito ali na sociedade com a relação com a E sociedade, é fácil de replicação. você pode reaplicar. E lá esse formato foi reaplicado lá em Parnaíba e foi um sucesso também. E aí o Salve Rainha é isso, ele tinha esse grande formato e com pequenas comissões, pequenas áreas que formavam esse grande Salve Rainha. Por exemplo, tinha a comissão do bar, que era o bar sobrenatural, o famoso morrito do Salve Rainha, que a galera A gente adorava. desenvolvia na cozinha experimental do Salve Rainha também. A gente congrega, né? Na medida dos nossos eventos, a gente sempre busca congregar o espaço gastronômico com o espaço artístico, Uhum, voltado também para as feiras, que é a sim, economia solidária, como também o palco para a sim. exposição dos artistas e galeria, Uhum. né? Tem os artistas plásticos, os artistas que também trabalham com performance. Então, assim, Teresina precisa de mais espaços para esse enorme celeiro de artistas que a gente tem.
que a gente tem tem espaços que tenham continuidade nas programações culturais. A gente lembra, né, que a da Casa da Cultura, eu comecei a frequentar a Casa da Cultura, eu era adolescente, eu fazia aula de Uhum, violino, fiz aula de música lá, quase entrei na orquestra, mas uhum. por conta da universidade não me afastei dos estudos da música, mas a Casa da Cultura era um espaço que eu me conheci e que eu me desenvolvi bastante lá dentro. E o fato de eu frequentar a Casa da Cultura para fazer aula de música me fez conhecer o Clube dos Diários, na época de Hum, Boca da Noite, o sim, Quinta Rock, tinha vários festivais de música, como o Chapadão do Corisco, sim. na Da Praça da bandeira. Bandeira, né? É, na Praça da Bandeira. Também outro projeto também que eu me lembro, que movimentava bastante a, a cultura teresinense, é um espaço da Praça Cultural e do Mestre Desenho. Sim. Também que a gente não vê mais aquela movimentação que já teve. Um tempo era bastante movimentada a Praça Pedro Exato. II, o espaço ali daquela reduto do Pedro II, Clube dos Diários e Espaço Mestre Desenho, Centro de Artesanato. É, e aí, inclusive, é uma das coisas que o Salve Rainha se propunha a ocupar esses espaços, porque se a arte não ocupa esse espaço, quem é que vai ocupar? A violência. Aí, é um espaço agora que está tendo, por exemplo, vem muito morador de rua nesse espaço, pessoas em situação de rua. Então, é um espaço que está sendo usado de uma outra forma que não cultural. E aí, a plataforma, por exemplo, a gente estava falando desses várias áreas que tinham Salve Rainha, de, da galeria, da, do palco, da feira. Muitos empreendedores começaram na feira. Eu, por exemplo, agora já O João do expus, Lixo começou lá, ele é um empreendedor da reciclagem, começou dentro do nosso projeto. Você sim, também, eu fiz uma exposição junto com o coletivo Voragem, lá na Casa da Cultura também, frequentei muito e assisti filmes. Então, é um espaço que a gente fala no passado era, porque não existe mais, né? A estrutura física está lá, se desmanchando literalmente, sendo corroída pelo tempo, e não há o que, o que também acontece com os outros espaços, é uma programação e uma manutenção. É necessário, Polly, uma manutenção do espaço, quebrou, já consertou, já vai ali diariamente e também uma, uma programação. Tem que ter um programa educativo com oficinas, como outrora já teve. sim, como já aconteceu, espaços para exposição, espaço para apresentação de teatro, de dança. Lá congrega tudo isso na Casa da Cultura. Tem um espaço externo, tem um pequeno auditório na parte de cima, tem a Uhum. parte de baixo que antigamente era utilizada para os ensaios da orquestra, então é um espaço grande. E, infelizmente, não é o único espaço de equipamento municipal que está defasado. A gente ocupou debaixo da ponte JK, que é mais conhecida como a ponte da Serafim, e conseguimos, através disso, que o poder público olhasse para aquele espaço e trouxesse uma reforma para aquele local. Uhum. Infelizmente, ele trouxe a reforma, fez a melhoria do espaço, colocou um palco, colocou um anfiteatro, porém não colocou uma estrutura de pessoas para gerir o espaço. Os Uhum. espaços culturais, eles precisam de gerência, e verba para ser destinado dentro de políticas públicas Uhum. específicas para que dê continuidade ao projeto, como algum dia existiu vários projetos da Casa da Cultura que a gente frequentou e que gostávamos muito do cinema, muito de ir lá para ouvir a orquestra. Era um espaço onde o Balé da Cidade se reunia para fazer seus ensaios. Depois que a orquestra saiu, eu fui para o Palácio da Música, mas tinha oficina de desenho também. E fora a parte lá de cima que tinha exposições permanentes e uma biblioteca riquíssima de Sim. livros antigos, de muitos quadros também, muitas fotografias. Então, assim, infelizmente, os nossos artistas perdem muito porque não tem esse espaço para expor a sua produção. Tinha também um espaço museal, né? E é isso, quando eu falo de
manutenção e de programação, a Ponte JK, ela foi revitalizada, tem uns grafites muito bonitos que a galera fez. Só que se não tem uma programação e não tem uma manutenção, acontece o que aconteceu. Ele vai ficar defasado, as pessoas não vão frequentar. E aí, por muito tempo, o Salve Rainha, e até hoje a gente também faz trabalhos voluntários, mas não dá para fazer cultura só com trabalho voluntário, esperar É. o voluntariado. É necessário uma equipe para gerir esse espaço, uma Uma equipe, política. uma política, justamente, uma equipe que receba para isso e que tenha formação para isso, E, né? O nosso, sim. e o espaço onde a gente ocupava, que agora estamos esperando a inauguração do Sim. MIS, né, que é o Museu de Imagem e Som. Nós ocupamos por diversas vezes aquele espaço onde já foi a antiga Câmara Municipal. Uhum. Também ocupou uma agência do Banco do Brasil. Acho que antes abrigou outras funções também esse prédio, mas atualmente ele está destinado a receber uma grande reforma e, infelizmente, o prédio foi entregue pela empreiteira que construiu o prédio e fez a reforma, porém, moradores e pessoas em situação de rua invadiram o prédio, depredaram, tiraram os ar-condicionados. Então, assim, e até hoje não se fala numa data para inaugurar esse equipamento. Uhum. Então, assim, mais um equipamento que a gente está esperando de cultural, e a gente sabe que cultura salva vidas, a arte salva vidas. Então, a gente está falando aqui não é Uhum. apenas de cultura, sendo que também é primordial a cultura, mas a gente está falando de vidas, de saúde mental, de qualidade de Uhum. vida. E esse é só mais um exemplo, tá aí mais um outro exemplo de um espaço que, quando não tem a cultura pulsando ali, a violência vai tomar de conta. E aí, por exemplo, eu agora sou residente do Memorial Esperança Garcia, que também tem uma história de luta, porque também não é só estético, também é filosófico, né? O espaço. Ele tinha o nome de Domingos Jorge Velho, que é um É, genocida, depois passou a ser Zumbi dos Palmares, e hoje se chama Memorial Esperança Garcia, que é um local que recebe as pessoas, os artistas, para fazer residência artística lá, porque ele já está começando a ficar super lotado, a gente quase não consegue ter agenda nesse espaço, porque é o único da cidade que tem. Agora também o Trilhos, o Espaço Trilhos, lembrei agora do Trilhos. Então, assim, espaço físico tem, precisa de manutenção, artistas têm. justamente, artistas têm de todas as áreas, e se não tem ali pronto, mas tem em potencial, como muitos surgiram no Salve Rainha, assim como eu, assim como você, a gente percebe, por exemplo, Quantas bandas de música, quantos artistas, sim, quantos poetas. sim, a gente percebe, por exemplo, que nós que fazíamos o Salve Rainha, que éramos voluntários, fomos forjados no Salve Rainha, a nossa escola, a nossa faculdade foi o Salve Rainha, porque, como eu falei, precisa Todo de mundo está formação. seguindo um caminho dentro do que iniciou dentro do Salve Rainha, Sim, né? sim. Precisa de uma formação. E a gente se formou ali nos ensaios, né? Nos ensaios que a gente chamava ensaios de primavera, ensaios de. A gente ia ensaiando e entendendo como funcionava, por exemplo, a logística, a dinâmica de uma cozinha sobrenatural. E hoje nós temos alguns, por exemplo, tem o Farol, tem a Casa Barro, o Estouradas também. Esses gestores desses espaços, eles foram forjados no Salve Rainha. Eu, como produtora cultural e como artista, fui forjada também no Salve Rainha, a Poli, tantos outros, o Vini, né, que faz o crochê, tem o OVNI, Eu vou a marca trazer, né? dele. Olha, já tem o spoiler aí. Já tem uma história. O próximo Polipapo, número 4, Vini. Então, Teresina, inclusive, tem um rapaz, o Alan Sampaio, que fez um livro, Ressuscito na Cidade Suicida, porque se você não tem essa cultura pulsando, se você não pode vivenciar a cidade, você se entristece nessa cidade. E aí, você tendo como é política pública mesmo, é questão de saúde mental, eu poder ir congregar com os meus amigos num espaço, ver pessoas novas, conhecer novas pessoas,
fortalecer vínculos, expor a minha arte, ver arte também. Isso é pertencimento. E para qualquer comunidade, esse sentimento chamado de pertencimento é importante para a formação da identidade. A nossa cultura é muito importante para a formação da identidade cultural. Infelizmente, a gente percebe que no Teresinense isso é muito fraco. A gente não sabe bem falar dos nossos artistas, a gente não sabe citar os nossos poetas, a gente não sabe recitá-los com a boca e o peito Uhum, cheio, né, de orgulho, como a gente vê nossos vizinhos cearenses, quando falam dos artistas do sim. Ceará, eles batem no peito de orgulho. Então, a gente tem que conhecer primeiro. Então, Uhum, para a gente conhecer, a gente precisa que esses trabalhos sejam expostos e esses equipamentos culturais públicos municipais são de suma uhum, importância para que esses artistas tenham esses espaços e eles consigam trazer a produção deles para o público. uhum, E outra coisa, quem não lembra do Chapadão do Corisco, quantos músicos não nasceram ali, quantas bandas não uhum. começaram através daquele incentivo de uma competição saudável, gostosa, né, de música, cultural. Tinha várias etapas, tinha os prêmios para intérprete, tinha a parte instrumental, eles criaram também numa época músicas instrumentais. Uhum. Então, assim, era rico, era importante. E a gente, cadê esses jovens? Os nossos jovens estão fazendo o quê? Uhum. Quando você vê que em qualquer lugar que se abre um parque na nossa cidade, lota de jovem. Se você vê lota de gente fazendo atividade física, porque a população está carente de espaços culturais que movimentem de fato a Uhum. vida da cidade. A gente pode citar também os CELS, que são equipamentos do governo federal, que o município recebeu essa verba para construir dois, né? E vai vir agora futuramente outros. Mas os CELS que já são existentes atualmente, estão sob a gestão municipal, que é o CEL Norte, o CEL Sul, a gente visita esses locais que nós já expomos enquanto Salve Rainha lá Sim, sim. e percebe que, infelizmente, né, Raia? Tá havendo sucateamento mesmo, assim, né? Os espaços não tá havendo a manutenção do espaço, não tá havendo uma programação. Outra coisa também que é importante, uma programação fixa, sabe? Por exemplo, Boca da Noite, você sabia que toda quarta, era quarta, né? Toda quarta-feira Tinha só um ele recesso no meio do era, ano, se eu não me engano, tinha um recesso no final do ano e no meio do ano. Mas ali era continuidade, fazia o público. sim, sim. Então aquele público sabia que daquele dia era fixo. Então você pega na mente e você já sabe, Eu você já cheguei se a tocar organiza. no Boca da Noite, agora me lembrando da banda Capta Mata. A gente tocou lá, quem é da época, eu lembro dos espaços que não eram públicos, mas que movimentavam muitas bandas daqui. O Espaço Raízes, o Espaço do Churu. Quem não lembra do Churu, as bandas daquela época, Rock Moreira, Batuque Elétrico, Vale do Até, Capta Mata, ai, meu Deus do céu, é muita banda boa, Sim, sim, radiofônica, que a gente sim. trouxe também para o Salve Rainha. Brigitte Bardot. Gente, é Muita. muita música boa, muitos músicos bons. E infelizmente a gente não encontra mais esses espaços. Um espaço que a gente verifica que há essa continuidade nas atividades culturais é o SESC, não é isso? É o Sesc ele é um grande parceiro dos artistas, ele não é só da área cultural, ele da área do esporte, também de outras áreas, mas a parte artística a gente vê que é muito fortalecida pelo Sesc, porque tem ações mais contínuas, você já aguarda ali uma programação e ela já é mais ou menos certa. Nós tivemos agora a Fricaju, que foi maravilhoso, é, que é a festa literária, né, lá no Sesc Cajuína. E aí também ele tem uma coisa que é muito importante para os espaços culturais, que é o programa educativo. O programa educativo, por exemplo, você coloca uma exposição sobre papel machê, né? O que a técnica é papel machê. E aí você coloca também a formação ali para tanto para as crianças, ou adolescente, ou um público Diversificado. você escolhe o público e atende e coloca em contato com aquela técnica, por exemplo.
Isso é um exemplo de ação formativa que pode ser realizado numa casa de cultura, né, no espaço cultural, que mantém ele vivo, pulsando. Então, essas são ações que a cidade precisa, que os artistas precisam, para a gente poder pulsar, para a gente poder vibrar a nossa cidade e vibrar essa identidade que a Poliana está falando, né? Porque é muito bom você chegar num lugar e falar assim: ah, eu sou do Piauí, da Cajuína Cristalina em Teresina. A gente já usa a arte para identificar de onde somos. A gente usa a nossa culinária, né, para Nossa falar culinária, disso, para você ver como a identidade da culinária da gente é forte. sim. E é cultura. Nós do Salve Rainha também, Raio, buscávamos fazer intervenções artísticas para estar buscando objetivos além da arte, como a proteção ambiental. Uhum, Muitas vezes a gente utilizou da arte, da expressão de várias formas de arte para estar chamando a atenção para questões como o do Rio Parnaíba, do uhum, Rio Puti, da problemática também das nossas árvores. A gente perdeu o nosso título de cidade verde. perdemos. E a gente precisa resgatar práticas que sejam sustentáveis e a gente Sim, voltar a ter esse verde não só nas copas das árvores, mas também esse conceito de verde no comportamento de cada cidadão da nossa cidade. Então a arte, ela também educa, ela é um instrumento para se levar conhecimento e conscientização, principalmente que a gente usava bastante essa conscientização para chamar atenção para as questões do meio ambiente, para as sim. questões do rio, das nossas lagoas. Tanto que Salve Rainha, né, faz alusão à rainha do mar, Uhum, que é uma das rainha das águas. águas. Então, nossa preocupação enquanto Salve Rainha também sempre foi chamar atenção para essa questão ambiental das águas, que nós somos uma cidade Uhum. circulada por águas, rica em rios, riachos e lagoas. Sim, inclusive teve uma exposição muito bonita sobre, em parceria com a polícia, tu lembra? Sobre qual era, foi com a Casa delegada Eugênia, ambiental. foi, que tinha uma exposição sobre de enfrentamento ao feminicídio, porque a arte, ela não é só forma, ela é forma e conteúdo, ela é ética e estética. E a arte, por exemplo, eu sou contadora de histórias, e é através da arte que eu consigo me conectar com as crianças, é através da contação de história que eu também me conecto com o adulto para falar de temas, até porque, por exemplo, a contação de história, ela é uma arte muito primitiva. Milenar. A gente sentava ao redor das fogueiras para falar sobre a caça, então tinha uma pessoa específica ali que ia falar sobre a caça, como foram que as coisas aconteceram, e ali os outros iam aprendendo também. Isso também é uma arte, a oralidade também é uma arte. E juntar a ética com a estética é muito importante, porque é aí que a gente se forma como cidadãos e também cria a nossa identidade enquanto uma comunidade, enquanto, por exemplo, seres piauienses, seres de Teresina. É o sentimento de pertencimento, a pertença. Sim, Vocês gostaram da nossa conversa de hoje? Então, vamos encerrar o nosso papo. Eu agradeço a presença da Raio aqui para obrigada. falar sobre equipamentos municipais e agradecer toda a colaboração dessa fala maravilhosa, de relembrar os nossos tempos de início, quando iniciamos dentro do Salve Rainha. Sim, sim, eu agradeço, Poli, agradeço também a audiência que está aí ligada no que está acontecendo na nossa cidade. Fiquem de olho e aguardem o próximo Polipapos.